Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês aqui hoje, né? Hoje é a nossa última aula, né, antes das férias dessa disciplina, certo? Então, ó, já queria aí pedir a animação, galera, para todos vocês. Hoje nós teremos a nossa última aula antes das férias, mas quando nós retornarmos das férias, nós daremos continuidade aí às nossas aulas, certo? De educação midiática. E aí, pessoal, como vocês conseguem acompanhar, ao longo dessa disciplina, toda semana, a gente vem falando um pouco sobre um tema diferente, né? Todos eles relacionados sobre as mídias, né? Com as mídias. Então, ao longo aí das nossas aulas, nós falamos sobre assuntos muito importantes, assuntos atuais do dia a dia, que nós, como profissionais, e vocês, né, como futuros profissionais da área tecnológica, vocês precisam também ficar atentos e sempre muito bem informados. Essa disciplina, ela é vista por todas as outras disciplinas, né, por todos os outros cursos técnicos também. Só que aqui no curso de informática, nós temos, né, algo muito especial para falar sobre essa disciplina, porque as mídias, elas estão, de alguma forma, muito conectadas com a nossa área de atuação. Certo? Então, todas as vezes que nós estamos falando da parte de educação midiática, que fala sobre as mídias no mundo atual, a gente precisa sempre também olhar com um olhar mais voltado também para a nossa futura área de atuação. Certo, galerinha? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o conteúdo produção e uso das mídias da informação. Hoje nós iremos falar das mídias mais voltados para a parte da informação, certo? Então, galerinha, vamos aí entender um pouquinho mais sobre os objetivos da aula. Como vocês já sabem, vocês já estão carequinhas de saber que toda aula nós temos um objetivo, certo? E a nossa aula de hoje, o nosso objetivo é compreender a importância, o papel das mídias, certo? Na parte da informação e da informação na democracia. Então, nós iremos falar agora sobre um assunto muito importante, certo? Nós iremos falar sobre o papel que as mídias possuem e da informação diretamente voltados para a parte da democracia. Tá? É um assunto importante para a gente ficar também antenado. Refletir sobre o acesso eficiente e eficaz à informação. Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre a informação, qual a importância que a informação tem para todos nós, certo? O acesso eficaz. E aí, galerinha, esses são os objetivos da nossa aula de hoje. E para darmos início, para a gente conversar um pouquinho, iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe aqui para vocês, né, a importância e o compromisso da mídia com a sociedade. Então, eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre esse assunto, certo? Trouxe até ele como um tópico mesmo, né, a importância e o compromisso da mídia com a sociedade. Ao longo das nossas aulas, nós falamos que as mídias, elas tiveram um papel fundamental e até hoje, na verdade, elas possuem um papel fundamental para que a sociedade tenha acesso à informação, certo? A informação, lógico, né? A informação segura, a informação correta, a informação que tenha um conteúdo correto, destinado, que realmente tenha a validação de fontes confiáveis, certo? Então, as mídias, elas têm um papel muito importante para a sociedade. E aí, pessoal, nós temos contato, nós temos acesso a vários tipos de mídia. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que essas mídias falam. A mídia, seja qual for delas, né? Qual for a mídia, não importa qual mídia seja, ela tem papéis fundamentais no desenvolvimento, certo? No desenvolvimento de um povo, que normalmente, né, por consequência, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento daquele povo, daquela sociedade, da humanidade, principalmente quando nós estamos nos referindo à socialização da informação, né?
E também quando nós estamos falando da democratização do conhecimento, tá? E do direcionamento psicossocial. Então, pessoal, as mídias, elas têm um papel fundamental. Por quê? Porque elas possibilitam que a informação ela chegue, ela esteja de uma forma mais acessível para a humanidade, para o povo, para uma sociedade, certo? Aqui nessa figura tem até algumas formas, né, de mídias. Nós temos a TV, nós temos o jornal, nós temos vários recursos das mídias. Outro ponto, né? Outro ponto aí da importância e o compromisso da mídia com relação à sociedade. Ou seja, as diferentes mídias ou as diferentes formas de comunicação que as mídias elas podem transitar, elas deveriam assumir para si o papel fundamental de elevar o nível de informação e de conhecimento da população. Então, elas também têm esse papel, elas precisam também ter esse papel principal, que é gerar informação, né? É elevar o nível da informação e do conhecimento para a população, tornando, né, a população intelectualmente mais desenvolvida e tecnicamente mais útil. Então, pessoal, a informação ela tem um grande poder para a humanidade. Ela tem uma grande importância para a humanidade, porque quando você tem meios que permitem que muitas pessoas têm acesso à informação correta, que fazem com que essas pessoas tenham informações importantes, que as fazem tomar decisões corretas, até o seu papel de cidadão, até o seu papel na sociedade de uma forma concreta, isso faz uma grande diferença, né, em meio ao desenvolvimento da humanidade. Ainda falando sobre a importância e o compromisso que a mídia tem com a sociedade, que são muitos, né? Dentre os meios de comunicação, dentre os meios de comunicação, antes muito lentos, né? A telegrafia foi o primeiro verdadeiramente moderno. Segundo, né? Seguido pela telefonia, depois pelo rádio, a TV, a transmissão por cabo e satélite e, recentemente, a internet. Então, aqui nós podemos visualizar um pouco algumas evoluções sobre a forma, né, que as mídias chegaram até a população, as pessoas. Então, inicialmente, né, puderam ser vistos pela telegrafia, depois pela telefonia, pelo rádio, pela televisão, pela transmissão por cabos, através de satélites, e hoje, né, nós tivemos uma expansão, nós tivemos aí, um aumento muito significativo dessa transmissão da informação através da internet. A internet hoje ela é um dos principais meios de comunicação e nós já estamos falando sobre isso, né? Há muitas aulas, né? Durante muitas aulas nós percebemos que há várias mídias hoje utilizam a internet como principal meio de transmitir essas informações, né? Que é tido por muitos como a mais espetacular. O mais espetacular invento, ainda em desenvolvimento no último milênio. Então, a internet é, sim, considerada, né, como uma das invenções mais espetaculares, né, e que ainda está em grande desenvolvimento. E nós sabemos disso, né? Esse desenvolvimento, essa mudança da internet, ela vem se tornando cada vez mais ativa. Hoje nós estamos aí, na era aí do 5G, certo? Que tanto está sendo falado, que é uma nova tecnologia, certo? Que cada vez mais aí vai crescer, vai se tornar mais acessível. Normalmente, os meios de comunicação, para utilizar essa ferramenta, precisarão também se modificar, se evoluir, para também ter acesso a toda essa versatilidade que o 5G vai trazer. Então, mais uma vez, é a evolução, né, também das mídias. E ainda falando sobre esse compromisso que as mídias possuem com a sociedade, contudo, cada vez que uma nova geração de meios de comunicação ocorre, pela própria se constitui
um ponto de disputa entre as lógicas do Estado, do mercado e da sociedade civil. E também, outro ponto que nós podemos observar é que, por isso, a democratização desses meios é sempre um assunto de muito debate e de resultados reticentes, né? Então, no caso, pessoal, toda vez que uma mídia, ela chega, né, ela tem acesso a uma grande quantidade de pessoas, ela acaba se tornando algo atual. Esse tipo de mídia, ele não pode ser visto somente por uma área, né, por uma parte da sociedade. Ela precisa também ser vista como um todo, certo? Como um meio mesmo de comunicação, como um meio que será transmitido a informação para a população. É por isso que a gente também precisa ter muito cuidado, certo? Antigamente, nós tínhamos alguns meios de comunicação. Nós tínhamos o rádio, né? Que no caso é o que saía no rádio, o que passava no rádio, era muito mais fácil ser controlado, ser informado, ser orientado o que seria informado para as pessoas. Da mesma forma na TV, tudo que passaria na TV também teria um controle melhor das informações, a veracidade das informações. Só que hoje, com a internet, como nós sabemos, é um meio de transmissão de comunicação muito rápido, tá? E, infelizmente, nem sempre a gente consegue, né, distinguir tão bem informações tão verdadeiras, informações falsas. Nós falamos muito das fake news. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com esse controle dessas informações que chegam, certo? Nem tudo que a gente escuta e que a gente vê em todos os lugares é real, é verdadeiro, tá? E a gente vem batendo nesse martelo com vocês, com relação às mídias, muito sobre as fake news, tá? Porque elas podem também trazer muito desconforto, né, para muita população, para a população como um todo. Aqui nós temos no caso, né, o caso da China, a maioria dos países islâmicos são exemplo desse expediente, dessa situação, dessa democratização. Tá? Aqui fala o seguinte: a recente revolução industrial, porém, coloca em xeque a própria definição dos meios de comunicação. Então, normalmente, né, se fala da reestruturação, né, reestruturando seu papel de forma inédita. Uma forma inédita através da sociedade da informação. Algo que ainda não completamente, né, delimitando o entendimento. Por isso, é incapaz de ser gerenciado, tá? Convertendo-se num espaço utopicamente democrático. Então, aqui, pessoal, a gente consegue também determinar que esses espaços, né, essa recente revolução digital, ela coloca em xeque até a sua própria definição dos meios de comunicação, onde a gente não consegue determinar tudo que é visto, tudo que é falado, tudo que é passado, tá? Por outro lado, os meios de comunicação de massa, como os jornais, o rádio e a televisão, eles vivem em um processo dicotômico em relação ao emissor-receptor, onde a internet e o suporte digital, ao mesmo tempo, né, comportam a individualização e a democratização da comunicação. Então, pessoal, o rádio, a TV, o jornal, durante muitos anos, eles foram os principais recursos, certo? Os principais recursos onde se tinha acesso à informação, né? Normalmente, algum tempo atrás, quando a gente precisava ter alguma informação direta, as pessoas aguardavam, certo? A chegada do novo jornal impresso. Sabe aquele jornal impresso mesmo? Quando as pessoas queriam saber de alguma novidade ou do que o que estava acontecendo no mundo inteiro, as pessoas sempre aguardavam a nova edição do jornal, iam lá na banquinha, compravam seu jornal, ficavam atentos, ficavam analisando as informações.
Depois, com o passar do tempo, também vieram os rádios, né? As pessoas ficavam aí no ponto, né, aguardando o horário que começava, no caso, o horário de informações, que tinham, por exemplo, as reportagens, que tinham as notícias do mundo, as notícias locais, onde as pessoas ficavam informadas, né? Depois também teve a televisão, onde a televisão foi uma das principais revoluções também da parte das mídias, onde as pessoas também começaram a se tornar mais informadas, tiveram mais acesso à informação, conseguiram também ter acesso a tipos de informações diferentes, certo? Já tinha também jornais, já tinha várias outras formas de se comunicar, de comunicação sobre um assunto. Só que sempre tinham, né, seus determinados canais, seu determinado horário, a determinada programação. E hoje nós temos, né, a internet, onde é como se a informação tivesse tudo a um clique, sabe, de distância? A um clique de distância. Então, a gente pode também observar que, com o passar dos anos, a população, a sociedade como um todo, ela foi modificando, né? Ela foi evoluindo em alguns aspectos, ela foi mudando em alguns aspectos de enxergar a sociedade, de enxergar os direitos, os deveres, também identificar como é que funciona um povo em si, caracterizando, né, as características de um povo. Isso também foi mudando, né? A relação entre as pessoas foi mudando e também a forma que as pessoas tinham acesso à informação também mudou, certo? Antigamente, se você precisava saber alguma informação do mundo que estava passando, você poderia aguardar esses meios de comunicação. Agora, se você tem acesso, né? Porque nem todas as pessoas ainda têm acesso a essa tecnologia que é a internet. Isso é muito comum, tá? Muitas pessoas ainda, não é a grande maioria que tem acesso à internet, não. É a grande minoria ainda, tá, pessoal? A gente já falou também sobre isso. Existem muitas e muitas pessoas que ainda não têm acesso a essa informação na ponta, né? Num clique de distância. Então, turma, a internet ela é um dos principais veículos hoje de informação. Ela tem muito conteúdo, a gente consegue ficar muito antenado. Só que também tem um grande lado positivo, mas também tem um grande lado negativo. Sabe o fluxo, sabe o controle da informação que chega até os nossos olhos e os nossos ouvidos? A gente precisa também ficar atento, certo? Atento às informações que nós consumimos, para que a gente consiga ter atitudes democráticas, né? Que nós possamos ter atitudes de cidadãos de uma forma correta, tá? Sempre analisando a fonte que essa informação ela está sendo repassada. E aí, turma, a gente precisa também ter ficarmos muito atentos, né? A gente precisa ficar muito atento. A internet ele é um caso à parte, mas os meios de comunicação tradicionais, ancorados principalmente aqui na lógica e no mercado, com raras e honorosas exceções, têm se preocupado muito pouco com seus efetivos compromissos de desenvolvimento à sociedade. Outro ponto, né? A televisão, por exemplo, deixou de se oportunizar, né, um senso crítico há muito tempo, sendo um painel de várias informações, né, em muitos casos de alienação, de divertimento. Então, às vezes, as pessoas parecem que se importam muito mais com a parte do divertimento, com a parte da alienação, do que principalmente com a parte da comunicação, certo? E aí, pessoal, parece que às vezes as pessoas utilizam muito mais a televisão como um todo, muito mais para divulgar, certo? Divulgar nada que implique ao pensamento. Então, parece que as pessoas estão se importando cada vez mais com propagandas, propagandas e propagandas, do que simplesmente com informação que gera um pensamento, tá? Nem todo conhecimento, né, nem toda informação gera um conhecimento.
Nem tudo que se passa na TV, se passa... Quando a gente fala na TV, é no sentido geral mesmo, tá, turma? Não é em um programa específico, é na TV em geral. Nem tudo que se passa na TV, nem tudo que se passa na internet, nem tudo que se tem acesso nas redes sociais, nem tudo que se chama de informação realmente gera conhecimento. Tá? Sabe quando a gente fala lá na ciência da computação, na lógica de programação, que nem todo dado gera informação? Pois é, da mesma forma, nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente assiste, né, nem tudo que a gente visualiza realmente se torna informação, se torna conhecimento. Então, muitas das vezes, parece que as mídias começaram a ser utilizadas muito mais para ser uma forma, né, um meio de te fazer comprar algo, desejar algo de propaganda, do que em muitos casos de conhecimento, né, de gerar conhecimento para as pessoas. Então, a gente também precisa ficar muito atento com relação a essa geração de conhecimento, tá? De tentar suprir as nossas necessidades também com conhecimento. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu acredito que foi na matéria de midiática que eu conversei com vocês mesmos, né? Tentem utilizar mais os recursos digitais para trazer algum benefício para a área de vocês. Ah, professora, quer dizer que a gente não pode mais utilizar rede social? Não. A rede social tem que ser um divertimento, né? Tem que ser um local, como o nome já diz, rede social, para se socializar, para criar um vínculo de socialização com outras pessoas, mas não no sentido de alienação, certo? Então, se você pode utilizar uma rede social para te trazer informação, que essa informação gera conhecimento, ainda é muito mais favorável, certo? Outro ponto também, pessoal, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso é o seguinte: a mídia possui papel preponderante a ponto de definir os assuntos sobre os quais as pessoas conversam, dentro de casa, no ponto de ônibus ou no trabalho. Isso daí é um dos poderes que a mídia tem, certo? Um dos poderes que a mídia tem. A mídia tem um extremo poder no que a sociedade vai se comunicar. A comunicação que as pessoas da sociedade estão falando, né? Então, querendo ou não, a mídia, ela tem um papel tão importante, ela tem um papel tão fundamental, que ela chega ao ponto de direcionar até a sua conversa que você tem, talvez, com a sua mãe, com seu pai, com seus colegas na sala de aula, com a conversa que as pessoas normalmente estão tendo no ponto de ônibus, né? Em vários lugares. Então, vejam aí o poder que a mídia tem de influenciar e de conduzir a informação e gerar também um conhecimento para a sociedade. Então, vocês percebem que com essa informação, a importância que as mídias possuem para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento do pensamento crítico que uma sociedade possui. Então, quanto melhor, né, for o desenvolvimento da mídia de um país, de um estado, de uma cidade, melhor será também a forma do pensamento, a forma com que as pessoas serão informadas. Tá? Então, a mídia, ela também tem uma grande responsabilidade quanto ao conhecimento da população. Ela é a responsável por trazer informações verídicas, corretas, que agregam conhecimento em diversos âmbitos, né? Na área da saúde, na área da educação, na área da política, na área de todos os aspectos possíveis que uma pessoa, um cidadão, precisa construir um pensamento. Tá? Então, ele é de extrema importância. E esse assunto de hoje, o foco principal é que a gente saia da aula compreendendo que existem diferentes tipos de mídias, que nenhuma delas, eu tenho muito isso assim na minha cabeça, que eu acho que nenhuma substitui a outra, no sentido de que uma é mais importante do que a outra. Porque, assim, por exemplo, eu tenho muito acesso à internet.
eu tenho um acesso muito fácil e rápido à internet, por exemplo. Então, uma informação que eu preciso, eu procuro de uma forma mais rápida na internet. Só que, por exemplo, estou dando o meu exemplo. No caso do meu avô, que mora lá em Altamira, por exemplo, aqui no Piauí. Para ele ter acesso a uma informação do jornal, por exemplo, que eu tenho muito mais fácil na internet, ele tem acesso através do rádio. Então, para ele, um dos principais veículos de comunicação de mídias é através do rádio, por exemplo. Para outras pessoas, é muito melhor, né, a TV. Então, a gente percebe que para cada região, para cada local, para cada população, existe um veículo de comunicação que é muito significativo, tá? E a gente precisa também enxergar todos eles como importantes, certo? Não é porque a internet hoje é a mais acessível, entre aspas, né? É a que está tendo uma grande evolução, é a que está bombando, é a que seja mais importante do que todos os outros. Não. Todos os meios de comunicação, eles são muito importantes e eles são essenciais até hoje, tá? A TV, o jornal impresso. Eu acredito que nós precisamos muito mais enxergar essas outras formas de mídias. Na nossa época aqui, né, muito mais a de vocês. Alguns de vocês já chegaram, por exemplo, a parar e ir lá numa banca, né, uma banca de jornal e comprar um jornal para ficar ciente aí da comunicação que está acontecendo na sua cidade. Parece que as pessoas, às vezes, né, tinham muito mais acesso à informação que forçavam elas a também ter um senso crítico, um senso político, um senso educacional, faziam com que as pessoas lessem, tentassem interpretar, enxergar melhor a comunicação. Hoje em dia o pessoal coloca um vídeo na internet e ainda coloca no 2x, no 3x, no 4x, aí, no 100x, para passar cada vez mais rápido, né? E aí, pessoal, a gente também precisa ficar bem atento, certo? Nessas evoluções. Desse modo, as mídias elas têm o poder de selecionar e definir temas, né? Estabelecendo também prioridades. Com relação a essas prioridades, as pessoas também têm a possibilidade de escolher os temas que elas enxergam e determinam como prioridade para elas. Então, talvez, por exemplo, o meu tema que hoje eu preciso ter mais informação seja, por exemplo, da área educacional. Eu sou professora, eu preciso me inteirar como é que está aqui a área educacional do meu país, do meu estado, saber as principais notícias, saber as principais formas de evoluir, de cada vez mais se capacitar. E aí as mídias, né, de diversas formas, têm várias informações sobre isso. Outra pessoa, talvez, tenha mais interesse de entender o que é que está acontecendo na sua cidade ou na sua própria profissão. Então, as mídias a gente também consegue selecionar aí, ó, a área que também é de maior interesse para nós, certo? E aí, turma, nós temos também que compreender a responsabilidade que essas mídias possuem em uma sociedade, certo? É por isso, né? Por isso é dada a responsabilidade social que possui. O mínimo que se espera dela é que faça o necessário para contribuir com a melhora, né, da sociedade como um todo, melhorando, por exemplo, a sua agenda de debates. Então, aqui está falando que as mídias, elas têm um papel e elas também têm uma responsabilidade, tá? Na verdade, elas têm uma grande responsabilidade. Elas são responsáveis por deixarem a população informada, atualizada. Não importa se fulano ou cicrano vai gostar ou não da informação verídica que vai ser mostrado. Mas as mídias elas têm esse papel de deixar a população informada sobre diversos assuntos que são importantes. Não dá um dado para a sociedade, mas dá uma informação que gere conhecimento.
é algo tão necessário, que ela é importante e ela é responsável, certo? Para contribuir com a melhora da sociedade. Talvez muitos de nós, né, na nossa idade, nós não tivemos tanto acesso assim a grandes revoluções, a grandes mudanças que aconteceram, que foram impulsionadas aí por conta das mídias, certo? Mas muitas revoluções, muitas mudanças que aconteceram no mundo, que até hoje acontecem, utilizam as mídias como um principal apoiador, como um principal incentivador das melhorias, das mudanças da sociedade. Por quê? Porque as mídias estão realizando um dos seus papéis principais, a mudança de pensamento, a orientação para o que é certo, a orientação para a população enxergar o que realmente está acontecendo na sociedade e tomar as devidas providências, lutar por seus direitos, reconhecer os seus deveres. Então, a mídia, pessoal, as mídias, elas são extremamente importantes para a mudança de um país como um todo, tá? Para a mudança de uma sociedade como um todo. E como é que ela pode fazer isso? Uma das formas, pessoal, é melhorando aí, ó, os debates, tá? Esses debates trazendo questionamentos sobre diferentes temas, trazendo debates, questionamentos sobre diferentes propostas que precisam ser desenvolvidas, trazem novos conhecimentos para a população. Olha, hoje está muito na moda aí os tal dos podcasts, né? Existem aí podcasts de todos os tipos, de todas as formas. Existem alguns que são muito bons, são muito relevantes, porque eles te ajudam a compreender temas da atualidade, que você precisa ficar ciente do que está acontecendo no mundo. E lógico, né, ter também atenção quem são as pessoas que estão falando nos podcasts, certo? Eu gosto muito de assistir podcasts que nos trazem orientações, que nos trazem informações, né? De como se conduzir, de como se comportar, de como ter um posicionamento específico em diversas áreas, certo? Então, utilizando aí as redes sociais, utilizando as mídias, utilizando o rádio, que muitos deles também transmitem no rádio, né? Estão transmitindo no rádio, mas também estão transmitindo na TV, estão transmitindo na internet, tudo ao mesmo tempo. Então, parece que tudo hoje está interligado, né? Então, pessoal, a gente precisa ficar atento com essas informações, buscar mais mídias que nos trazem justamente esses pontos, certo? A responsabilidade social para melhorar a sociedade, trazendo debates relevantes para a sociedade, certo? E aí, turma, ainda falando um pouquinho mais sobre esse aspecto das mídias, quando se trata, né, das mídias, temos ao menos, né, o jornalismo informativo, o investigativo e o opinativo. Esse jornalismo, pessoal, esse jornalismo dessas três formas, ele é essencial. Essencial. Se você hoje é uma pessoa que não tem tanto costume assim de assistir jornal, certo? Eu não gosto de jornal, eu gosto de desenho, né? Eu gosto de série. Pessoal, é extremamente importante que você também tenha um costume de começar a assistir os jornais. Os jornais, eles têm informações tão ricas, importantes, para que você não viva em um mundo que você não sabe nem o que está acontecendo. Tem gente que vive no mundo, parece que está vivendo no mundo por viver. Não quer saber de estudar, porque na escola, pelo menos às vezes, se você não assiste, não tem acesso à informação de um ponto, pelo menos você tem do outro. Não, só quer saber de rede social, que a maioria das coisas, muita gente coloca nas redes sociais uma vida fictícia, né? Tem muita gente que coloca uma vida fictícia.
E aí, um dos principais meios de comunicação que te deixam informados, que te deixam aí com os pés no chão do que está acontecendo no mundo, é o jornal, é o jornalismo. Às vezes você acaba fechando os olhos para essa grande mídia que tem uma potência tão grande, né, de ajudar a população a ser orientada, a ter conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, tá? Então, ó, quando se trata do jornalismo, nós temos alguns tipos, né, de jornalismo: o informativo, o investigativo, o opinativo. Então, pessoal, o jornal é importante. Um dos grandes problemas é quando alguns deles, né, vêm disfarçado, né, de outro, né, e principalmente quando o público não sabe discernir entre eles o assunto, a informação obtida como verdadeira, sem condições de análise e crítica. Isso aqui, pessoal, acontece em todo canto. Acontece nos jornais, acontece de uma forma em geral, em todos os aspectos, principalmente nas mídias sociais. A gente precisa também ficar atento à informação e ao tipo de informação que chega, tá? Se é investigativa, se é opinativa, tá? Então, existe uma diferença muito grande, né, da sua opinião com a informação real, certo? Aí, pessoal, nós temos um outro tema também que é muito relevante para todos nós, que é algo que representa muito para a sociedade hoje em dia. Hoje em dia não, na verdade sempre foi essencial. Só que a informação talvez não estivesse de uma forma tão fácil, né? Não estivesse tão fácil, não estivesse tão simples para todos nós. A mídia ela é essencial também para a manutenção da democracia. A mídia é um dos meios principais para tornar a democracia algo mais acessível, algo mais fácil também de ser identificado, de ser vivenciado. Essas informações que nós falaremos agora sobre a mídia, que é essencial para a manutenção e a democracia, ela foi feita através de um estudo, certo? Por pesquisadores da área das mídias sociais e da parte também da democracia, que foram esses autores, certo? Que são estudiosos, que falam, que ressaltam sobre a importância da democracia juntamente com as mídias, né? A importância dos veículos de comunicação para a sociedade. Então, o Vitor Blotter, o Bruno Paes Manso, eles, né, fizeram um estudo voltado para esses aspectos. Então, aí, ó, o papel que a mídia tem hoje na sociedade. Qual é o papel que a mídia tem hoje na sociedade? É inegável o papel que a mídia tem hoje na sociedade, seja para o bem ou para o mal, em suas mais variadas formas. Por que tanto para o bem quanto para o mal? Porque, às vezes, né, nós estamos expostos a informações que são trazidas pelas mídias, que são fake news, mais conhecidas como fake news, ou seja, inverdades, né, mentiras. Uma informação que não é uma informação, é uma desinformação, na verdade, né? Então, lógico, existem aí os benefícios e também existem os malefícios. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as fontes. Essas várias formas de comunicação pode ser falada, escrita, televisada e até aquela feita pelos meios virtuais e outros meios que sejam possíveis. Então, aqui nós temos várias formas com que essa comunicação pode chegar até os nossos ouvidos, até os nossos olhos, certo? Inspiram discussões. Um dos principais pontos de valor que também tem as mídias para a sociedade é a possibilidade que as mídias trazem de gerar discussões. E quando a gente fala discussão, aqui não é a discussão de briga, não, viu? Aqui é a discussão no sentido de discutir um assunto para trazer melhorias, para
para resolver problemas, para trazer soluções, através de discussões, por exemplo, um grupo de alunos pode identificar um problema que esteja acontecendo na escola, por exemplo, né? E aí um grupo de alunos podem discutir sobre aquele assunto e tentar encontrar uma possível solução para melhorar aquele problema que tem na escola, por exemplo. Só que os alunos só podem identificar o problema, conseguir encontrar uma solução para o problema, se em algum momento eles foram expostos, certo? Expostos a uma informação do problema que estava acontecendo na escola, tá? Só um exemplo, certo? Então, pessoal, para que um problema seja discutido, ele primeiro precisa ser visto, né? Ele primeiro precisa ser informado, a população precisa saber que o problema existe. Então, as mídias, elas têm esse papel importante de falar, olha, aqui, ó, existe essa situação que precisa ser mudada. Para o bem da sociedade, essa situação precisa ser mudada e melhorada. E a população, tendo essa informação, tendo conhecimento, ela consegue o quê? Através das mídias, elas também conseguem gerar o quê? Gerar a possibilidade de buscar melhorias, de tentar encontrar novas formas, ir atrás dos seus direitos, certo? Então, as mídias, elas têm um papel muito importante também nesse aspecto. Então, elas inspiram discussões de diversas áreas, certo? Ajudam a forjar ou a fortalecer, né? Forjar ou fortalecer um ponto de vista, uma opinião. É direito também da sociedade colocar a sua opinião para que ela seja escutada, tá? Então, se uma população identifica pontos que precisam ser melhorados, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade, eles, como cidadãos, eles podem sim, né, fortalecer aí discussões sobre como melhorar aquele aspecto, por exemplo, tá? Então, ó, informam, né, são responsáveis por informar e muitas vezes, né, desinformar, que aí é o caso que eu disse para vocês, que a gente também tem que ter cuidado, tá bom? Tem que ter cuidado também com esses aspectos. Então, galerinha, é muito importante que a gente compreenda que existe aí um porquê das mídias serem, um porquê que nós temos uma disciplina específica que fala especificamente sobre as mídias em diversos aspectos. A gente já falou das mídias na sociedade, a gente já falou do e-commerce, a gente já também falou sobre as mídias na parte da economia. Nós já falamos da mídia sobre diversos aspectos, pessoal. Mas por que a gente fala tanto desse setor? É porque ele é fundamental para gerar conhecimento e para gerar também a evolução, principalmente quando se trata aí de evoluções voltadas para a sociedade, certo? O papel que as mídias têm hoje na sociedade, a gente também ainda pode determinar que a mídia ela é essencial para a manutenção, olha aí, manutenção da democracia. Manutenção, pessoal, é sempre renovar, né? Sempre deixar renovado, sempre deixar novo. Não tem como, por exemplo, a democracia, o direito da democracia e vários outros aspectos da democracia também foram mudando ao longo do tempo. São também muito diferentes de acordo com o povo, certo? De acordo com a cultura. Então, as mídias, elas também são essenciais para a manutenção dessa democracia. No entanto, isso não significa que às custas desse argumento, ela possa manipular, ainda que de forma velada, né, tudo aquilo que é vinculado
a fim de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos a acusam de fazer. Então, olha aqui. As mídias, elas são muito importantes para trazer informação que gera conhecimento, certo? Elas são muito importantes para nos dar condições de discutir sobre muitos temas, que talvez, se nós não tivéssemos acesso às mídias, nós não tivéssemos acesso a muitas áreas do conhecimento, principalmente quando se fala da sociedade como um todo, direitos, deveres. Só que em muitos lugares, durante alguns anos, eles trazem que as mídias podem manipular, certo? O que as pessoas fazem, a atitude que as pessoas têm lá no final da ponta, tá? Esse estudo que esses pesquisadores fizeram, eles falaram que as mídias elas são extremamente importantes, elas dão informação e também geram desinformação, dependendo da fonte, né? Mas que precisa ser visto com muita cautela quando se fala da manipulação. A manipulação do que deve e do que não se deve fazer. Será que as mídias têm totalmente esse poder quanto ao que as pessoas fazem no final, né? A tomada de decisão que as pessoas têm no final? Será que as mídias são as principais responsáveis? Será que elas realmente diferenciam, né? Será que são através delas que as pessoas tomam ou não tomam as decisões? Então, aqui está falando que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque existem muitos, né? Muitos que acusam as mídias como um quê? Como um veículo que acaba manipulando as pessoas, certo? E aí a gente precisa fazer alguns questionamentos. Alguns questionamentos aí que eu trouxe para vocês. Um primeiro deles, nesse contexto, né? Qual é o papel real da mídia na sociedade? Diante de todas essas coisas que nós vimos, na opinião de vocês, né? Então, o pessoal que está aqui, o pessoal de Taueiras, né, que já está aqui conosco, o pessoal de Bonfim do Piauí, Cajazeiras, e muitos outros polos, né, que já colocaram aqui que estão presentes. Eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, né? Na opinião de vocês, qual é o papel que as mídias têm para a sociedade? Vocês não precisam colocar respostas longas, não. Podem colocar palavras-chave, né? Pontos-chave que vocês acham que são importantes, certo? Nesse contexto, qual é o papel real das mídias na sociedade? Um outro ponto que a gente precisa analisar um pouquinho, certo? Até que ponto deve atuar e quais os seus limites em um Estado verdadeiramente democrático? Tá? Porque a gente está falando de democracia. Quais são os limites, né, que são colocados para as mídias em um país, em um Estado que se diz verdadeiramente democrático? Será que tem que ter os limites? Qual é o limite? Ela merece ser denominada como muitos fazem? Demonizada, né? Como muitos fazem, né? Porque muitos criticam os meios das mídias, os meios de comunicação. Muitas pessoas, né? Foi como o termo que eu acabei de falar para vocês anteriormente, denominam as mídias ou demonizam as mídias como um meio também que gera manipulação nas pessoas. Será que realmente é isso que acontece? Outro ponto também que a gente precisa analisar. Ou deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, mesmo com suas falhas? E aí, o que é que vocês acham, né? As mídias sociais, né? As mídias como um todo, que são esses veículos de informação, elas precisam ser vistas, pessoal, como uma das principais ferramentas que trazem conhecimento, que trazem informação para a população. Porém, como eu já conversei com vocês, nós estamos tendo acesso a muitas formas de mídias, né? A muitos meios que a mídia está presente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a fonte.
A gente precisa ter muito cuidado, né, com esses dados, de onde eles vêm. Antes de você ficar falando um monte de coisa que você ouviu falar em um local, saiba se aquilo realmente é verídico. Nós vimos até que existiram muitas coisas que foram faladas da pandemia, né? Em muitas mídias aí foram mencionadas muitas coisas da pandemia que são verdades, né? Que até hoje são verdades, mas muitas coisas aí, ó, foram também ditas como maliciosas, certo? Para enganar a população de verdade, fake news, para aterrorizar em muitos pontos, para trazer uma esperança que não era verdadeira, para também falar que algumas soluções não eram dadas como importantes. Então, turma, essas mídias, elas fazem parte do nosso dia a dia como um todo. Tá certo? Então, o que é que vocês acham, né, nesse contexto? As mídias, elas são importantes para uma população? Se hoje nós não tivéssemos nenhum meio de mídia, será que a humanidade, né, conseguiria aí, ter tanta informação como hoje nós temos? Então, olha aqui, pessoal. Segundo o Vitor, e coordenador do Grupo de Pesquisa de Jornalismo de Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Bruno Paes Manso, o economista e jornalista, né, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Vitor, né, fala assim, ó, que a mídia ela não pode ser condenada por todos os malefícios da sociedade. Então, esse estudioso que fala sobre as mídias, né, ele fala que a mídia ela não pode ser condenada por todos os malefícios aí da sociedade, que a sociedade enxerga como algo ruim, certo? Um outro ponto. Quem normalmente propõe esses argumentos são aquelas pessoas que acabam trazendo, pelo papel de que elas exercem na sociedade, uma perspectiva, né, que no caso não é tão correta assim, certo? Afirmou o professor. Um outro ponto, esta visão é configurada quando se observa tudo pelas lentes da mídia, de modo que acaba se amplificando as possíveis relações que a mídia tem com outras áreas, certo? Outro ponto é importante, galerinha. Segundo Bruno Paes Manso, ele ressalta a importância dos veículos de comunicação, né, comunicacionais, argumentando que o jornalismo é uma das soluções para a sociedade democrática mais forte. E essa daqui é uma informação forte, né? Uma informação muito significativa. O jornalismo é uma das soluções, para uma sociedade democrática mais forte. Então, a gente observa que o jornalismo, ele tem um poder ele tem uma necessidade, na verdade, nós temos uma necessidade de um bom jornalismo, tá? Para que a democracia em uma sociedade, ela também seja realizada. Ele também, né, Bruno Paes Manso, ele aponta a importância da mídia como reguladora dos órgãos públicos, né? Olha aí, sempre atenta para revelar os desvios, né? Para constranger os poderosos em nome de quem não tem poder. Então, o jornalismo, as mídias, elas também têm o papel de desmascarar aqueles mascarados, né? De desmascarar os mentirosos, aqueles, né? Ela utiliza justamente, né, o seu poder de informação para revelar os desvios, para constranger os poderosos que naturalmente não têm nem poder sobre determinados assuntos. E aí, pessoal, Blota, né, ainda continua os seus questionamentos e fala que Blota apontou que no Brasil atual
há mais aparelhos celulares do que pessoas. Sendo assim, podemos considerar a internet como dizimada no país, certo? Ele também fala sobre esse aspecto, né, de como a internet ela está aí, de uma forma disponível no nosso país. Ainda assim, ele relembrou que há um grande porém, há uma grande desigualdade na distribuição de acesso à rede. E isso é verdade. Isso foi uma discussão que nós tivemos em uma aula específica, né? Sobre a desigualdade que tem aí da internet, da utilização dessas mídias na população do nosso país. Então, hoje, aqui fala sobre um estudo que existe mais aparelho celular do que gente no Brasil, certo? E que, infelizmente, ainda o que acontece? O que acontece é que nem toda a população ainda tem acesso tanto a essa tecnologia quanto a essa forma de mídia, certo? Então a gente percebe aí um contraponto, certo? Existe muitos aparelhos, mas esses aparelhos eles estão distribuídos, esse recurso de comunicação ainda está distribuído para poucos, certo? Para poucos ainda, tá? Isso gera discussão. Em lugares mais distantes dos centros, né, das grandes cidades, das capitais, das metrópoles do Brasil, a maioria dos planos de internet são pré-pagos e muitos desses com acesso apenas ao WhatsApp, a Facebook, que não são fontes tão confiáveis assim de informação. E a gente sabe sobre isso, né? Então, muitas das pessoas que estão longe, aí, um pouco mais longe das capitais, que não são cidades que têm um investimento muito grande nas mídias, principalmente dessa parte da internet, eles acabam aí, só tendo acesso à internet através de planos pré-pagos, que muitas das vezes são caros, não são acessíveis para todos, e que essas pessoas acabam tendo informação só através de redes sociais. Que a gente já falou que rede social, tá assim, de quê? Fake news, tá bom? Então, turma, daqui a pouco a gente retorna para a parte 2 da nossa aula, onde nós iremos continuar essas discussões. Até já já, galerinha!